Vou apresentar 7 provas intrigantes que indicam a existência de uma conspiração Illuminati. Desde a fundação dessa sociedade secreta até sua suposta dissolução, investigamos como os Illuminati continuam operando nos dias de hoje com maior força e controle do que nunca. Exploramos o obscuro projeto MK Ultra de controle mental, o misterioso clube Bilderberg e o Bohemian Group, assim como os símbolos ocultos nos meios de comunicação e logos de empresas multinacionais. Discutimos também os atentados de Falsa Bandeira, os chemtrails e as enigmáticas Pedras da Geórgia. Essas evidências nos levam a questionar se uma elite global está conspirando nos bastidores para estabelecer uma nova ordem mundial. Se você está interessado no mundo da conspiração, inscreva-se no canal e continue explorando esse intrigante tema. Os Illuminati são uma sociedade secreta fundada em 1º de maio de 1776 por Adam Weishaupt. Embora tenha sido proibida e supostamente dissolvida em 1785, ao pesquisarmos um pouco, descobrimos que os Illuminati nunca foram realmente dissolvidos. Eles continuam em operação nos dias de hoje, com mais força e controle do que nunca. Essa elite, composta pelas pessoas mais poderosas do mundo, conspira nas sombras para estabelecer uma nova ordem mundial. Eles pretendem controlar todos os recursos e pessoas do planeta sob um governo único. Neste vídeo, veremos 7 provas de que essa conspiração ainda está ativa nos dias de hoje. Prova número 1. Temos o projeto MK Ultra de controle mental. Esse programa secreto e ilegal, realizado pela CIA nos anos 50, era um experimento que envolvia seres humanos. Eles eram submetidos a terríveis experiências e torturas, nas quais suas funções cerebrais eram alteradas. Isso era feito através da administração de drogas, uso de hipnose, privação sensorial, isolamento, diversas formas de tortura e abusos verbais e sexuais. A existência desse programa de controle mental foi admitida nos anos 70, quando documentos desclassificados comprovaram sua existência. O objetivo desse programa de controle mental é criar uma espécie de ser humano robô, onde várias personalidades são criadas dentro da pessoa. Chega um ponto em que a vítima desse programa não sabe mais quem ela realmente é e pode ser moldada de acordo com o programador. Disse que muitas celebridades famosas de hoje são claras vítimas desse programa de controle mental e são marionetes da elite Illuminati. Eles são usados para implantar na sociedade, especialmente nos jovens que os seguem, mensagens e valores que a elite deseja. Prova número 2. Famosos mortos em circunstâncias estranhas. Muitos de vocês já devem conhecer o Clube dos 27, um grupo de artistas muito famosos que morreram em circunstâncias estranhas aos 27 anos de idade. Esse clube inclui pessoas como Amy Winehouse, Jim Morrison do The Doors, Jimi Hendrix, Kurt Cobain do Nirvana, Janis Joplin, Brian Jones dos Rolling Stones e Robert Johnson, considerado o pai ou fundador do rock, and-roll e blues. Muitos pesquisadores apontam que eles foram sacrificados, assassinados em rituais satânicos, e que isso ocorre com frequência no mundo das celebridades. Chama a atenção a morte de Amy Winehouse, que foi encontrada morta em seu apartamento em Londres em 2011. Na mesma noite da morte de Amy Winehouse, um vizinho acordou às 2 da manhã devido a ruídos muito estranhos vindo do apartamento dela. Este senhor declarou aos meios de comunicação que acredita que algo aconteceu naquela noite. Parecia um jogo sexual estranho, diz o homem. Houve gritos e uivos. Parecia realmente estranho. E meu filho disse que ouviu vários sons de tambores. Bem, essa declaração me sugere que foi vítima de um ritual satânico, e me leva a pensar que muitas celebridades realmente morrem como resultado desses rituais, que necessariamente têm que ser perpetrados por pessoas poderosas na indústria da música e de Hollywood. Prova número 3. Simbologia nos meios de comunicação e logotipos. Esta é uma das provas mais óbvias de que há uma conspiração, e é que hoje em dia quase todo mundo viu ou sabe que existem símbolos usados tanto em videoclipes de artistas famosos quanto em filmes e geralmente na mídia. Os símbolos mais usados são o olho que tudo vê, geralmente representado por alguém cobrindo um olho,
um famoso que cobre um dos olhos, ou o símbolo da pirâmide, ou ainda o 666, o número da besta. E encontramos muitos logotipos de empresas multinacionais mundialmente conhecidas que têm seu próprio símbolo o 666, o número da besta. Prova número 4. Ataques de falsa bandeira. Os ataques de falsa bandeira são ataques supostamente cometidos por terroristas, mas na realidade são cometidos pelo próprio governo para introduzir uma série de leis extremamente restritivas à liberdade dos cidadãos, que de outra forma seriam impossíveis de serem aprovadas. Aqui, a elite utiliza o método problema-reação-solução, ou seja, eles mesmos criam o problema, que é o ataque terrorista. A reação das pessoas é o medo e o pedido de uma solução ao governo, e eles mesmos fornecem a solução, que são leis que restringem a liberdade e aumentam o controle sobre a população. Em relação aos exemplos de autoatentados recentes, são mencionados o 11 de setembro, o atentado ao Charlie Hebdo, o recente atentado em Paris e o tiroteio na escola de Sandy Hook em Connecticut, Estados Unidos. Ao longo da história, incluem-se o ataque a Pearl Harbor, o incêndio do Rei Shasta e muitos afirmam que também o Titanic, no qual viajavam pessoas importantes que se opunham à criação do Federal Reserve dos Estados Unidos, e por isso, teriam afundado o navio. Prova número 5. Os chemtrails. Os chemtrails são rastros deixados por certos aviões no céu e que são compostos por produtos químicos e metais pesados. Essas substâncias são prejudiciais à saúde humana e, obviamente, as respiramos. Incluem metais como o alumínio e o bário. Essas aeronaves especiais que pulverizam esses chemtrails não deixam um rastro normal no céu, mas sim um rastro muito mais denso do que o normal, que permanece no céu por horas, ao contrário dos rastros normais que duram apenas alguns segundos no céu. O preocupante também é que, ao ligar para o Ministério do Meio Ambiente, você recebe uma resposta padrão, afirmando que não há absolutamente nada de errado e que esses rastros são normais. Apesar dos centenas de estudos realizados por cientistas que comprovam que essas aeronaves estão liberando substâncias químicas e metais pesados, pois eles podem ser medidos no solo. Para realizar essas manobras de pulverização, é claramente necessária a colaboração do governo, uma vez que essas aeronaves estão presentes em todo o território nacional e em todos os países do mundo, sendo impossível o governo não ter conhecimento disso. Prova número 6. O Clube de Bilderberg e o Bohemian Grove. O Clube de Bilderberg é realizado desde 1954 e é uma reunião de pessoas muito poderosas e influentes em nível mundial, onde decisões são tomadas e moldam nossa história recente. O que é dito nessas reuniões é informação confidencial e não pode ser divulgado pela mídia, e parece que são discutidas questões que posteriormente alteram nossa sociedade. Por outro lado, o Bohemian Grove é um clube privado que reúne pessoas influentes, assim como o Clube de Bilderberg. Na verdade, muitos membros participam de ambas as reuniões e se encontram em um acampamento oculto nas florestas da Califórnia, nos Estados Unidos, com acesso totalmente restrito apenas a convidados. O pesquisador Alex Jones se infiltrou lá anos atrás e gravou uma parte do que acontece durante as 2 semanas em que as pessoas influentes se reúnem lá. A gravação revela uma espécie de ritual pagão e o que parece ser um sacrifício humano diante da estátua gigante do deus Moloch, representado por uma coruja, que curiosamente era o símbolo usado nos primórdios dos Illuminati. Membros conhecidos que participaram do Bohemian Grove incluem presidentes do governo, como Richard Nixon, George Bush pai e filho, David Rockefeller, Ronald Reagan, Bill Clinton e Henry Kissinger. Sem dúvida, o secretismo que envolve essas reuniões indica que há algo muito estranho e que a elite não quer que saibamos. Prova número 7. As Pedras da Geórgia. Quem lembra dessas pedras? Era localizado em uma colina na Geórgia, encontrava-se um monumento bastante desconcertante. As pedras da Geórgia eram compostas por 120 toneladas de granito e estão dispostas geometricamente para indicar a posição do Sol e das estrelas. Isso é interessante porque a elite era obcecada com o culto ao Sol e à astronomia.
Essas pedras possuíam 10 lemas escritos nelas em 8 idiomas diferentes. O perturbador desses lemas não é apenas o fato de os construtores serem anônimos, mas também porque eram incluídas mensagens que se alinham com os planos da elite nas sombras. A primeira mensagem que aparecia nessas pedras é a seguinte: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas. Para ter uma ideia, atualmente somos 7.340 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, eles querem reduzir a população em 15 vezes o número atual. Isso está de acordo com o plano da elite de reduzir a população, que eles estão realizando por meio de diferentes métodos, como a introdução de substâncias nocivas nos alimentos, como o aspartame ou flúor na água da torneira. Alguém lembra o que aconteceu em março de 2020 e ficamos em casa por um período bem longo? Será que isso terminou mesmo? Ou vai vir outra? Obviamente, quanto menos pessoas houver no planeta, mais controle eles terão sobre os recursos e sobre as próprias pessoas. A terceira mensagem que aparecia nas pedras também é bastante reveladora. Diz o seguinte: unir a humanidade sob uma única língua. E essas foram as 7 provas que, na minha opinião, indicam que realmente há uma conspiração nas sombras de um grupo de pessoas poderosas que pretendem estabelecer uma nova ordem mundial em um futuro não muito distante. Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo. Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!